Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Antítese, um canal que nós falamos sobre muitos assuntos e conteúdos, mas o nosso principal foco é a apologética. Nós estamos lá no Instagram e a gente aqui no YouTube consegue abordar os temas que nós postamos lá de maneira mais à vontade, falando mais coisas e abordando mais assuntos. Enfim, no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de uma postagem que nós fizemos na semana passada falando sobre jovens sem religião no Brasil. Nessa matéria da BBC que nós falamos na postagem e que circulou durante muito tempo e ainda está circulando, é uma matéria que foi, se eu não me engano, publicada em maio, no dia 9 de maio desse ano. E é uma matéria que trata a respeito de uma pesquisa do Datafolha que fala como os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, os jovens sem religião estão crescendo, estão até maiores em números, em proporção, do que os jovens católicos e os jovens protestantes. E eu queria, através desse vídeo, assim como eu fiz na postagem, pontuar algumas coisas importantes e depois passar para a Bíblia, falar algumas coisas do que a Bíblia ensina a respeito disso. E a primeira coisa que eu queria pontuar, olhando para essa matéria, e eu também falei na postagem, é que os jovens sem religião não são sinônimo, de jovens ateus e jovens agnósticos, jovens ateus e jovens agnósticos, quando você vai olhar na pesquisa, quando você olha lá inclusive na matéria, você vai perceber que é um número muito, muito pequeno, uma porcentagem muito pequena. Se eu não me engano, 3 ou 4% aí de todos esses jovens sem religião, que são os 30%, são desses jovens que não creem que existe Deus. E a matéria, quando você olha, pelo menos pra mim, quando eu olhei a matéria, quando eu olhei o título da matéria, eu falei, poxa, nesses grandes centros, o que acontece é que está crescendo então o número de diagnósticos, de números de ateus, enfim, isso não é verdade. Quando você lê lá, você percebe que essa não é uma realidade no nosso Brasil. É verdade sim que existe um ceticismo crescendo, de não acreditar então na igreja, por exemplo, um dos pontos que vai ser ressaltado nessa reportagem é de pessoas que até creem em Deus, são religiosas, são até cristãs, têm algum tipo de visão cristã, mas que foram talvez confrontadas com o pecado, mas são céticas com relação à igreja, céticas com relação às instituições, por exemplo, céticas com relação à visão de mundo. Enfim, é mais ou menos isso que você encontra na pesquisa. Segundo ponto que eu acho importante, que eu olho para essa matéria e para mim chama muita atenção, é de que aparentemente quando você olha para essa matéria parece que o cristianismo, ou melhor, colocando melhor, a religião está perdendo. É como se o cristianismo tivesse perdendo, como eu falei, os ateus estivessem aumentando. Isso não é verdade. Mas é passado para nós pela grande mídia, por exemplo, que nos grandes centros, e quando você olha para a Europa, para os Estados Unidos, para muitos lugares onde existem até lugar na academia, lugares desenvolvidos, a religião está sendo deixada de lado. E de certa forma isso é verdade, mas também não é. E eu quero falar aqui sobre isso. Mas antes, tem uma citação do John Lennon, que é desse livro aqui do Keller, que ele coloca, o Tim Keller, Deus na Era Secular. Uma citação dele que é muito forte, que ele fala assim, olha só, no ano de 1966, o John Lennon, aquele cara que começou lá o Beatles, ele fala assim: o cristianismo acabará, o cristianismo desaparecerá, ele minguará para sempre, não preciso argumentar acerca disso, estou certo e o tempo irá provar. É como se o cristianismo então ele representasse tudo de ruim que existe no mundo. E o Keller, nesse livro, inclusive é o primeiro capítulo, ele vai trazer uma reportagem do Washington Post dizendo que nos lugares, exatamente isso que eu falei antes, nos lugares onde existe educação, nos lugares onde existe uma melhora de vida, nos lugares onde existe um certo tipo de modernismo, modernidade, tecnologia, educação, a religião está perdendo cada vez mais. E o Keller vai rebater isso dizendo que isso não é verdade. Não é só porque existe um certo aumento de ceticismo nos grandes centros urbanos que a religião ou que o cristianismo está perdendo. E o Keller vai falar que existem várias pesquisas dizendo que em vários continentes o cristianismo está cada vez mais aumentando, ele nunca aumentou tanto. E não só o cristianismo, como até os muçulmanos estão crescendo. E também na Europa,
América do Norte, também existe um crescimento de acadêmicos cristãos, de professores cristãos, de scholars, né, que eles falam também, enfim, diversas áreas, filosofia, sociologia, pesquisadores também na área da ciência, enfim. Então não é verdade que o ceticismo está reinando nos grandes centros. Então o primeiro ponto que eu acho importante eu colocar aqui desse livro, que é muito legal e que eu recomendo também. E o segundo livro que eu já recomendei aqui no nosso canal, recomendei lá no Instagram também, é um outro livro do Peter Kraft, que é um filósofo católico, chamado Como Vencer a Guerra Cultural. Como Vencer a Guerra Cultural. Um livro muito legal. É um livro que vai tratar sobre como essa guerra cultural que existe, ela é só um pano de fundo de uma guerra que é espiritual. E o Kraft também, ele vai falar, o Peter Kraft, né, esse filósofo católico, ele vai trazer uma outra pesquisa que aborda de maneira muito parecida essa outra reportagem do Washington Post, uma pesquisa do Times, né, New York Times, lá de Nova York. E nessa reportagem, basicamente o que o jornalista ele fala, nessa reportagem do Times que ele traz aqui, acho que é no segundo ou terceiro capítulo, ele vai falar sobre como a vida está muito melhor agora no século XXI do que há 50, 60, 70, 80 anos atrás, quando o mundo ocidental ele era assombrado pela tradição cristã. Então Kraft ele vai rebater essa visão dizendo que nos países ricos, onde existe essa massa de ceticismo, né, esse mundo invadido por um pensamento de céticos e de ateus e de agnósticos, o que você tem na verdade não é um país feliz. O que você tem na verdade com toda essa melhora, essa tecnologia, essa riqueza, essas conquistas, são uma epidemia, dele fala assim, de doenças emocionais, doenças sexuais, de suicídio, de aborto, né, coisas que o mundo antigo, e não só o mundo antigo, muito tempo atrás, mas o mundo dos anos 50, por exemplo, nunca experimentou. E ele cita assim, o Kraft ele fala dessa forma, e agora parafraseando ele aqui: quanto mais rico forem você e seu país, maiores são as chances de você considerar a sua vida tão boa, mas tão boa, a ponto de ter vontade de estourar os seus miolos. O suicídio entre os pré-adultos cresceu 5.000% desde os dias felizes, ou infelizes para a reportagem, dos anos 50. Mas há mais do que o suicídio. Metade de todos os casamentos também termina num suicídio da visão de uma só carne. Sem falar no nível de aumento de abortos também, ele vai citar isso. Enfim, então essa felicidade dos grandes centros que é pregada então com todo esse ceticismo, o que a gente percebe é que na verdade isso é uma mentira. O que a gente vê então com essa conquista do sexo, com essa felicidade com a tecnologia, com a melhora de vida, o que você tem na verdade é um aprisionamento da alma. O que você tem na verdade é tristeza, é depressão, é um egoísmo, é um orgulho, é uma geração que não respeita então hierarquias, que não sabe olhar para o outro de uma outra forma, a não ser se comparar. O que a gente tem então é uma característica de um mundo que está completamente vazio. Esse é o mundo que nós vivemos. E você percebe então que as duas pesquisas vão tratar de lugares onde existe um nível de riqueza, muita riqueza. O que tanto Keller quanto Kraft vão falar é que riqueza não é sinônimo de felicidade. E o que é engraçado é que assim como a riqueza pode produzir seres humanos, né, sem Deus, céticos, apáticos, tristes, depressivos, egoístas, orgulhosos, o que a gente percebe é que essa mesma característica tem o potencial de estar também na vida da igreja. Quanto mais riqueza existir na igreja, mais o potencial desse mesmo espírito de ceticismo invadir a igreja. E esse ceticismo que a gente vê no mundo, ele acontece na igreja através de um ceticismo espiritual, de uma frieza espiritual, de uma mornidão e apatia espiritual. Eu diria assim que o ceticismo na igreja é a apatia de espírito, é a frieza de espírito, é a mornidão de espírito. E a gente vê essa mesma característica acontecendo numa igreja que Jesus alerta lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que é uma igreja chamada Laodiceia. Talvez você já ouviu falar dessa história, dessa igreja, né? O que ela estava passando, você já leu o texto lá. Mas a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 3, né, a partir do versículo 14, Jesus ele alerta essa igreja, né? E do capítulo 2 e capítulo 3 a gente tem 7 igrejas. E a única igreja onde Jesus ele não fala nada de bom da igreja é exatamente essa igreja que era extremamente rica, que vivia numa cidade extremamente rica, mas que era apática de espírito. E o texto fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva:
Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. É muito forte pensar que na cidade de Laodiceia, a cidade era extremamente rica. Para aqueles que já estudaram a história, né, ou pegaram algum comentário bíblico, a gente sabe que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica porque tinham várias fazendas não só de gado, mas de ovelhas. E essas ovelhas, elas tinham o pelo, né, a lã negra, né, preta, e era possível fazer um tecido muito caro. E esse tecido ele era exportado para várias partes do Império, diversas partes do Império Romano. E por causa então desse tecido, a cidade tinha ficado extremamente rica. Ao ponto de que, se eu não me engano, no ano 60 ou 61 depois de Cristo, um grande terremoto assola a região da Turquia ali, das igrejas, inclusive, que Jesus ele vai alertar, né? Todas essas igrejas aí do Apocalipse, quase todas elas têm esse terremoto, que passam por ele. E Roma chega então para essas cidades com uma ajuda, oferecendo dinheiro, oferecendo, né, para a reconstrução da cidade. E Laodiceia é a única cidade que recusa totalmente a ajuda de Roma e fala, não, nós somos autossuficientes, nós somos orgulhosos, nós podemos tudo, nós temos dinheiro, nós temos recursos, nós não precisamos. Então a cidade tinha se tornado tão rica, tão rica. Mas a cidade também tinha uma outra característica. Além de ser rica, a cidade também era uma cidade que tinha se acostumado com águas mornas. Né? Quando você olha o contexto lá da cidade, tinha 3 rios que passavam na cidade. Um rio, que era o rio Lico, era um rio de águas muito boas, frescas, mas esse rio durante o verão, muitas vezes ele secava. E os outros 2 rios que eles pegavam água, né, um rio era da cidade de Hierópolis e a outra cidade de Colossal. Um da cidade de Hierópolis, ele era uma água termal que vinha muito quente, muito quente, muito quente. E essa água ela inclusive você podia usar de maneira medicinal para curar, para limpar as feridas, né? E ela era muito boa quando ela vinha da terra. Mas ela chegava, por causa da distância lá dos 7, 8 quilômetros, ela chegava morna e não tinha mais utilidade. E a outra água que vinha dessa outra cidade chamada Colossal era uma água que era muito gelada, vinha das montanhas, mas que também por causa da distância de 18, 17 quilômetros e o calor do verão, ela também chegava morna, né, pelo aqueduto lá. Então a gente tem 2 fontes que tinham águas mornas e o povo tinha se acostumado com esse lugar de mornidão. E Jesus então faz uma aplicação, né, faz uma metáfora, ele falando, olha só, assim como o povo está acostumado a beber essas águas mornas, vocês são mornos para mim. Vocês são apáticos. Vocês são céticos, são cegos espiritualmente falando, né? Vocês acham que estão ricos, com todos os bens, com todas as coisas. Estão muito bem, né, financeiramente falando, mas vocês são pobres de mim, pobres de Cristo. Né? Não pobres de espírito, mas pobres de mim. Vocês estão distantes de mim, vocês se esfriaram, vocês estão mornos. É como o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que no final dos dias, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? Então, o que a gente percebe é que a igreja estava passando por isso. E essa é uma característica de muitos lugares. Muitas vezes, essas igrejas que têm muitos recursos podem ou têm um potencial de se tornarem extremamente pobres em Cristo. Extremamente pobres, apáticas, frias, distantes de Deus, sem zelo. Né? E a gente percebe no versículo 19, Jesus alertando a igreja de Laodiceia, falando assim, né? Ele fala assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus manda a igreja se arrepender e depois ele fala assim, seja diligente. O que é diligente? Seja zeloso. Seja zeloso, tem a ver com zelo, tem a ver com respeito, tem a ver com amar esse lugar. É a mesma palavra, por exemplo, que a gente vê quando Jesus ele entra no templo, lá em João capítulo 2, e ele chega derrubando os cambistas e quebrando as coisas. Os discípulos falam assim, se lembram do texto do Antigo Testamento, falam, olha, o zelo
pela minha casa me consumirá. É isso que está acontecendo com Jesus. O zelo. Esse zelo é a mesma palavra que então os discípulos vão falar sobre Jesus. Jesus ele fala para a igreja: seja zelosa, seja diligente, volte a este lugar de que não existe apatia, acabe com o ceticismo, se arrependa disso. E é muito forte a gente pensar que como igreja ocidental, né, quando nós olhamos para irmãos que estão passando por perseguição, por luta, né, por tristeza, por dificuldades, porque a gente percebe uma igreja que está muito mais aquecida no espírito, uma igreja que está muito mais atenta ao que Deus está fazendo, uma igreja muito mais envolvida, né? E a gente, quando às vezes estamos muito ricos, muito bem, né, financeiramente falando, a gente tem o potencial de se acostumar tanto, mas tanto, que a gente acaba abraçando uma frieza. Esse espírito de ceticismo acaba nos abraçando, nos consumindo, e a gente acaba vivendo como a cultura vive. A gente acaba se acostumando com esse lugar. Esse é o pensamento que eu quero deixar para nós nesse vídeo. Assim como existe um ceticismo invadindo a vida dos nossos jovens, nos grandes centros, não só nos grandes centros, mas nas nossas cidades. Aqui em Londrina, na minha cidade, também acontece isso. Jovens sem religião. Eu percebo assim, eu faço evangelismo com os meus jovens, sexta-feira sim, sexta-feira não. A gente vai para um lugar onde tem vários jovens, milhares de jovens na rua, usando drogas, bebendo. É um lugar onde tem uma galera inclusive de humanos, a gente vai lá para conversar com os caras, evangelizar. E o que a gente mais percebe é um número crescente de cristãos protestantes não praticantes hoje, que não estão mais nesse lugar de zelo, que estão frios, que estão no lugar de mornidão, né, que apostataram talvez. E, enfim, o que a gente percebe é um cenário no Brasil mudando. Como que vai ser daqui dos próximos anos? Mesmo acreditando que o cristianismo não está perdendo, que a igreja está assim avançando como ela sempre avançou, a gente sabe que no fim dos tempos, isso aqui não é uma mensagem escatológica, o amor de muitos vai se esfriar, né? Uma falsa aparência de piedade, que o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, né, vai assolar a igreja, né? E o que Deus ele quer trazer para nós é falar: olha só, eu quero que vocês voltem ao zelo verdadeiro pela minha presença, pela minha palavra, por quem eu sou. Mesmo que o mundo vai caminhar para um abismo de ceticismo, de duvidade, descrença, de incredulidade, nós somos chamados a sermos aqueles que somos zelosos pelas coisas de Deus, que amamos a sua casa, amamos a sua presença, desejamos uma igreja que é bíblica, que deseja cada vez mais, né, Jesus, né, mas que somos zelosos. É isso que a gente percebe, é o alerta à igreja. Ao mesmo tempo, essa mensagem aqui não é uma mensagem para falar assim: olha só, precisamos condenar qualquer tipo de riqueza. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que a riqueza, ela pode sim se tornar uma barreira nos nossos corações para entender quem Deus é. E eu me lembro, inclusive, eu coloquei acho que no post, o irmão Yun é um pastor chinês que passou pelo regime comunista, tem um livro chamado O Homem do Céu, com vários testemunhos que ele passou, que ele sofreu perseguição e ele quase morreu diversas vezes. E uma das coisas que ele fala no final do livro dele é assim, né, é um pastor falando assim: podemos orar para que a perseguição acabe na China? E ele fala assim: não, por favor, não orem para que isso aconteça. O que nós queremos é que se tiver que aconteça, porque a igreja está crescendo. E daí eu vi um outro vídeo onde um outro pastor, acho que se eu não me engano foi nos Estados Unidos, perguntando para esse pastor chinês, né, falando qual que é a sua visão sobre a igreja no Ocidente, sobre a igreja americana, né? Eu sei que não é igreja no Brasil, mas se encaixa muito bem com a gente. E o irmão Yun, eu quero até ler aqui porque ele fala algo que é interessante para nós. Ele fala assim: vocês da igreja ocidental, da igreja americana, vocês oram pouco, vocês dão pouco valor para a palavra, vocês vivem para vocês mesmos, como o mundo vive, né? Vocês têm medo de se identificar como cristãos, enquanto lá na China, lugares de perseguição, os cristãos estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. E por último ele fala assim no vídeo, né? Vocês estão apáticos, vocês estão mornos com relação ao que Deus está fazendo. E a minha oração, enquanto eu vi esse vídeo, eu me lembrava, é: Deus nos livre desse lugar. Que nós não sejamos cristãos mornos, que nós não sejamos cristãos que vivem como a igreja de Laodiceia, frios, né, apáticos espiritualmente falando, mas que exista um zelo nos nossos corações por quem Deus é, e amor pela sua palavra e pela sua presença. Essa é a minha oração e é isso que eu desejo.
Então essa é a análise dessa reportagem que a gente viu, que a gente postou. Espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te abençoado. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida e até mais. Valeu! Outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de comentar. E é isso aí, a gente se vê. Valeu!